Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. Oi, eu sou a Bia, escritora de fantasia e uma artista buscando trazer mais magia para o nosso mundo. Hoje, num cenário um pouco diferente, eu quero fazer um vlog de leitura lendo alguns livros que estão escalhados e alguns livros novos. Vou começar com A Enciclopédia das Fadas, de Emily Wilde. Tô lendo esse livro pela Biblion, que é a biblioteca pública, que você pode pedir emprestado os livros, que nem uma biblioteca física, só que é online. Eu já tô em 36% do livro. O livro vai contar a história da Emily em forma de um diário dela. Ela é uma pesquisadora que vai para um lugar que tá pesquisando o mundo das fadas e as fadas em geral. Ela vai começar a se aventurar nesse novo lugar e conhecer os habitantes e coletar histórias. Inclusive no livro tem algumas das histórias que os habitantes contam. Vai tentar fazer amizade, conhecer mais sobre o povo das fadas. Tem um colega de trabalho dela que ela tem uma certa desconfiança, assim. Não é um livro que eu peguei as primeiras páginas e já sabia que eu ia amar. A escrita, eu não sei explicar o que exatamente, mas tem algo que tá dificultando um pouco a minha leitura. A principal dificuldade que eu encontrei é uns nomes. Tem um nome que eu postei até nos meus stories do Instagram que eu juro que parece que foi batida a mão no teclado. Eu não conseguia nem como que se fala ou lê aquilo, sabe? Eu tive que ignorar. Sabe aquele livro de fantasia que você lê os nomes super complicados, você só vê blá 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 blá, e tem uma associação aí, depois você quer contar para outras pessoas sobre aquele livro, só que você fica envergonhada, que você não conseguiu nem ler o nome, então você não consegue falar o nome para as pessoas. Esse livro, em forma meio que de diário, ela tá escrevendo mais ou menos o diário da pesquisa dela, me fez lembrar do que me tornou leitora. Comecei a ler com Diário de uma Garota Nada Popular e Diário de um Banana. Inclusive, eu tenho esses livros até hoje, estão numa estante aqui minha. Tentei fazer meu sobrinho ler, mas ele não quis. Então eu gosto dessa pegada meio diário porque me faz lembrar muito das minhas leituras na infância. Emily, no caso, é uma protagonista diferente que a gente tá acostumado nos livros mais famosinhos, porque ela tem 30 anos. A gente tá sempre acostumado a ver os personagens de fantasia super novos. Mas também porque eu leia muito Young Adult. A Emily é uma personagem mais velha, o que me fez ficar pensando nos personagens que eu lia quando eu era pequena, ou até os personagens que eu li um pouco mais velha, mas já ultrapassei a idade, tipo, eles nunca vão envelhecer como eu envelheci. Tipo, eu cresci por muitos anos com o Percy Jackson, só que ele ficou com aquela idade e eu cresci. Por exemplo, nos últimos livros que o Rick Riordan lançou sobre o Percy, ele tá com o quê? Os seus 18 anos. Sendo que se fosse uma cronologia certa, o Percy seria muito mais velho que eu. Mas agora eu sou mais velha que o Percy. Inclusive, eu acho muito legal a gente começar a fazer personagens de fantasia com uma idade mais variada. Enfim, como eu falei, eu tô quase em 40% do livro. É um livro, eu acho que a gente pode considerar uma cozy fantasy. Tipo de livro que não vai acontecer aquelas grandes batalhas, aquelas coisas. É uma coisa mais confortávelzinha pra gente ver um mundinho de fantasia, assim. Gosto bastante dessa proposta, inclusive tenho livros favoritos que são com essa proposta, mas esse livro não está despertando nada grandioso em mim. Sei lá, sabe, não tem aquele tchan, aquela coisa que pega você. Vamos continuar a leitura desse livro então, até porque eu tenho data para devolver para a biblioteca, e vejo vocês quando eu ler mais um pouco do livro. Devo confessar que apesar de ainda não ser um dos meus livros favoritos, o livro vai crescendo aos poucos em você. Tipo, quando você já viu, você já tá se importando mais com os personagens, sobre o que acontece naquela vila, com aqueles aldeões, o que tá acontecendo no mundo das fadas. Tô gostando bastante dessa representação do povo das fadas, que vem uma representação um pouco diferente que a gente tá acostumado a ver nos livros de fantasia. Nos livros de fantasia a gente tem um contato às vezes mais próximo com as fadas, de ver o mundo deles de uma forma diferente. Esse, eu não sei explicar direito, mas é como se você tivesse ouvindo histórias sobre as fadas vindo da sua avó. Sabe aqueles contos que as avós contam sobre superstições delas? Não sei explicar a sensação exata pra vocês, mas é tipo sua avó que veio do interior te contando histórias que ela acredita. Uma sensação, sabe, quando você tá ouvindo histórias de folclore quando você é pequeno? Muitas dessas histórias de cidade pequena, de vilas, porque eu mesma, a minha família vem de uma vila onde todo mundo conhecia todo mundo. Me dá um conforto ler esse tipo de história. Sendo as fadas diferentes, o nosso mocinho, o interesse romântico da protagonista também é um tanto diferente. Você consegue perceber certo interesse dele nela desde o começo.
Só que ele, não sei, ele não é o tipo de mocinho que me conquista e me apaixona. Mas muito influenciada pela visão que a protagonista tem dele a maior parte do livro, que ele só é um festeiro preguiçoso que não faz nada. Ainda não terminei, tô em 70% do livro, mas o romance acontece de uma maneira bem esquisita. Você consegue ver a conexão que esses dois personagens têm, uma certa amizade. Só que acontece muito de repente, assim, nada de romance, pum, romance. A protagonista é uma protagonista que eu acho bem diferente, porque ela é bem fria, ela é bem racional. Ela tá fazendo as coisas muito mais motivada pela própria conquista dela, da intelectualidade dela, do que por sentir empatia. O que, apesar de não ser o meu tipo de protagonista favorito, eu já disse no vlog de leitura de Crepúsculo e vou dizer aqui de novo, eu quero protagonistas femininas mais diversificadas. Eu quero ver uma protagonista feminina que não se importe com nada, eu quero ver uma que se importa com todo mundo e ainda assim é muito forte. Muito a favor da gente ter protagonistas femininas muito mais diversificadas de todos os tipos. Então 70% do livro tá sendo rápido de ler, mas agora que realmente o livro me pegou assim, eu quero saber o que vai acontecer. E eu volto aqui quando eu terminar o livro. Eu quase me esqueci de fazer esse último take da minha última leitura. Mas em minha defesa, a Enciclopédia das Fadas não é um tipo de livro que ficou na minha mente. Um dos pontos positivos para mim foi a ambientação na Vila das Fadas. Uma maneira mais mitológica abordada as fadas, do jeito que eram abordados antigamente, quando você vai ler lendas sobre fadas antigas, você vê que é mais ou menos a mesma abordagem. Diferente de muitos livros de fantasia, as fadas são mais distantes, mais misteriosas, mais querendo fazer encantamentos, enganar os humanos. A protagonista Emily, eu gostei de ver uma protagonista um pouco diferente, mas ela não é um tipo de protagonista que me cativou muito. Então, por mais que eu torcesse por ela, eu fiquei muito de cara com algumas das escolhas e ações dela. Uma coisa que ficou devendo muito é o romance. Não é um livro com foco no romance, e a maioria dos livros que eu mais adoro não tem foco no romance também. Não é um problema pra mim, mas eu achei que ele foi bem mal desenvolvido. E faz sentido com a personalidade da protagonista, eu acho que ele vai se desenvolver ao longo de outros livros, mas não é aquele que te cativa. Então, no geral, foi um livro ok, eu não amei, mas eu também não odiei. Outro livro que eu terminei, eu não falei que eu estava lendo ele, mas eu estava, e eu terminei finalmente depois de não sei quanto tempo. Eu acho que eu li Guerra e Paz mais rápido do que eu li esse livro. Eu terminei The Ashes and the Star-Cursed King em inglês, porque eu já tinha lido o primeiro em inglês, mesmo antes de lançar para o Brasil, mas os dois livros já estão traduzidos aqui no Brasil. Não vou dar spoiler sobre esse livro, porque ele é o segundo livro de uma duologia, então se você não leu o primeiro, e eu acho que vale muito a pena você conhecer pelo menos o primeiro, que é maravilhoso. O que eu vou falar sobre ele aqui é que ele tem um plot que eu descobri que eu não gosto. Eu não vou falar que plot que é, porque seria um spoiler, mas tem um plot específico que eu descobri que detesto. É muito lento, muito lento. A ação só vai acontecer nas páginas finais e ainda vai deixar algumas pontas soltas que eu acho que ela vai explorar mas no futuro desse universo. E essa duologia desses dois personagens é uma duologia, mas livros nesse mesmo universo vão continuar sendo saídos com outros protagonistas. Eu acho que ela deixou algumas pontinhas soltas no fim dessa duologia, porque eu acho que ela vai querer juntar todo mundo no final grandioso. Posso só estar viajando e só ficou algumas pontas soltas mesmo. Esperava essa lentidão num primeiro livro de fantasia que a gente tá conhecendo o universo, conhecendo os personagens, se apegando. Num segundo eu esperava algo um pouco mais fluido. Mas teve uma coisa que ela pegou e enrolou boa parte do livro. Que não parecia que não tinha movimento. Você lia e parecia que estava lendo a mesma coisa tudo de novo. Falando tudo isso, quer dizer que eu não recomendo a duologia? Eu recomendo e muito. E apesar de ser lento, eu amo esses personagens, eu amo esse universo. O primeiro livro vale muito a pena ser conhecido porque eu adorei. A Minha Serpente e as Asas Feitas de Noite é um livro que eu adorei muito e que valeu muito a pena, mesmo esse segundo livro sendo um pouco mais lento. E agora, como sempre, eu tô lendo 3 livros ao mesmo tempo, mas a gente deixa abaixo isso. Mas pra esse vlog, eu acho que eu vou terminar Aceita-me, que é uma novela que se passa depois de todos os livros de Estigaçame. E como eu adoro esses personagens, eu quero ler. E tá no Kindle Unlimited, então acho que vou ler esse. Então bora lá pra leitura de Aceita-me.
Eu terminei de ler Aceita-me e tenho algumas opiniões. A primeira de todas é que se você não gosta dos personagens, você não vai gostar dessa novela. É uma história feita para os fãs mesmo dos personagens de Estilhaça-me, onde você vai rever eles num momento mais fofinho. Dito isso, eu adorei. Foi perfeita, acho que ficou faltando e devendo em alguns quesitos, mas eu gostei bastante porque eu adoro esses personagens. Eu adorei rever eles, ver a dinâmica deles de novo. Uma coisinha ou outra acabou me incomodando, mas de um modo geral eu gostei bastante. Temos construção de mundo em Estilhaça-me? Temos algo bem elaborado? Não temos. É uma coisa que você vai ler porque você gosta dos personagens e você quer ver o que eles estão passando, a evolução da personagem principal, o relacionamento deles, como é a dinâmica dos personagens. Eu cheguei a mencionar essa história no meu TCC, que é sobre literatura fantástica. Gosto desses personagens, como eu já falei, eu reconheço que não é a história mais primorosa, com a melhor construção de mundo de todas, mas me deu muito entretenimento e eu me apeguei muito a esses personagens. Inclusive, o Kenji continua sendo o meu personagem favorito. Eu adoro um personagem sarcástico, engraçadinho, e ele é tudo isso. A novela inteira é na visão do Warner, então a gente vai ver muito dos pensamentos, dos sentimentos dele, e ele tem muitos pensamentos e muitos sentimentos. Aquele tipo de personagem de tipo, que se dane o mundo, eu só me importo com ela. A gente vê a visão da Juliette e do Aaron, a diferença deles, que ela vê umas coisas mais otimistas e ele é sempre pessimista. Ficou faltando nos últimos livros um pouco da visão dele e aqui temos só a visão dele. Não foi perfeita, tem uma chance de mesmo os fãs não gostarem, porque não acontece nada demais, é só pra você rever seus personagens e ver a dinâmica deles. E eu achei que algumas dinâmicas ficou meio assim devendo. Mas no geral é um passatempo bem rapidinho e bem legal de se ler. Eu já iniciei outros livros, mas eu não vou falar muito aqui nesse vlog. Inclusive iniciei o Morro dos Ventos Uivantes e está sendo uma experiência incrível. Eu vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos. E eu iniciei um livro muito duvidoso, mas que eu estou gostando. Enfim, acho que eu vou encerrando esse vlog por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like para apoiar o canal. Se inscrevam para mais livros e arte. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!